Fala galera, hoje eu estou aqui na cidade de Amparo, no viveiro da Tris. Eu vim buscar umas mudas aqui e vou aproveitar para bater um bate-papo aqui com o Ronan, que vai contar um pouquinho mais pra gente sobre o viveiro, sobre a história dele. Roda a vinheta! Ronan, obrigado por receber a gente aqui no viveiro. Conta um pouquinho pra gente aí como surgiu, como você começou a trabalhar nessa área até chegar no viveiro. Vamos lá. Eu sou engenheiro agrônomo de formação, formei em Piracicaba, Opa. na Exalc, e no meu último ano de faculdade eu trabalhava na parte de tecnologia de sementes, né? E aí surgiu, quando estava me formando, a oportunidade de fazer parte de um projeto inovador para a construção de um viveiro de produção de mudas, que era aqui a Tris. Certo. O proprietário José Américo, a sua esposa Helena, eles gostam muito de árvores e essa sempre foi uma paixão da vida deles. E eles sempre tinham um sonho de iniciar um projeto de produção de mudas nativas e exóticas, mas nos moldes internacionais de qualidade. Que seriam mudas maiores, como que... Isso, mudas produzidas em recipientes de qualidade, onde você se preocuparia com o substrato, com as podas de formação, né, com o vigor da planta. Não simplesmente um viveiro, que é aqueles viveiros que a gente às vezes está acostumado a encontrar por aí. Né? Então você já entregaria algo mais formado, próximo a uma árvore final. Isso. Ali, já conduzindo a copa. E aquilo com muita qualidade. Certo. Então essa sempre foi a premissa, né, inicial do projeto. Então tudo começou de forma muito organizada, desde o início, de forma bem pesquisada, bem estudada, de que forma a gente iria iniciar todo esse projeto. E eu iniciei logo bem no início desse processo, né, como engenheiro responsável. E aí estou aqui há mais de 22 anos. Caramba, até então. Que bacana! Aí começou com bastante, com essa diversidade que você tem de espécies, ou foi menorzinho? Como que foi? Na verdade a gente iniciou com uma linha de espécies. Na verdade não eram 200 ou mais de 200, mas eram por volta de 100 a 120 espécies das mais convencionais. Né? Focados para arborização urbana, para plantio florestal? Arborização urbana. Certo. A gente até uma das listas de inspiração nossa para escolher as espécies foi a lista do DEPAV. Ah, que legal. São Paulo. Interessante. E começaram essa produção, e quanto tempo levou do início até você já ter as primeiras mudas no mercado? Você lembra disso? Olha, eu comecei a trabalhar aqui aproximadamente em 1998. Em 2001 a gente participou da primeira feira, que era a FIAFlora, uma feira focada para o mercado paisagístico que acontecia em São Paulo. Ali foi nossa primeira, na verdade foi onde a gente, né, mostrou os nossos produtos para o mercado consumidor. Bacana, bacana. E sempre foi nessa tecnologia de bag? Sim, na verdade o nosso objetivo inicial era produzir mudas em bags. Ah, legal. E daí foi evoluindo, acho que para as mudas em torrão também, como que foi essa? Foi uma tendência do mercado, né? Então a gente começou seguindo esse sistema de produção de bags, é um sistema que já é muito consolidado fora do país, principalmente legal. Na Europa. Tanto a Inglaterra quanto a Alemanha, eles produzem muito mudas em bags, né? Então a gente seguiu essa linha de inspiração. Né? E mediante observando o mercado consumidor, a gente observou que o mercado também precisava de mudas maiores, mudas que nos bags você não alcançaria o tamanho. E aí veio a linha nossa nova de linhas em torrão. Legal. E, poxa, 20 anos aí é bastante tempo. Teve algumas árvores assim que foram tendência, árvores de moda, que já surgiram, saíram. Como que foi? Conta algum caso aí pra gente. Na verdade, a gente observou, né, que no início de 2000 houve uma tendência muito grande para utilização de espécies nativas pouco convencionais no mercado. Tipo as córdias, por exemplo, tanto a córdia tricotoma quanto a córdia superba. A gente observou também os jacarandás entrando em projetos. Algumas dessas espécies ficaram ainda, né, e são utilizadas em projetos, mas muitas outras já caíram em desuso. Né? E a gente observa que sempre tem uma tendência nova, uma espécie nova, né, que
figura entre as mais comercializadas por 2, 3 anos e depois cai. Mas isso é mais comum em espécies de palmeiras. Espécies de árvores isso não é muito comum. Ah, certo, legal. E aqui vocês pegam, assim, às vezes desde da semente, né? Coleta a semente, passa por todo o processo de produção, né? E em média quanto tempo leva para uma muda ficar pronta, assim? Uma muda rápida, vai? Que em bag, a gente, em 3 anos você tem uma muda pronta, certo? Desde a estufa até o bag. Certo, isso variando de espécies, né? As espécies que têm crescimento mais tardio já levaria quanto tempo? Isso, a gente pode falar de 5 a 6 anos. Ah, legal, então... O dobro de tempo. Sim. E até aí a gente vê o custo de uma muda, por isso que tem uma diferença em valores, e a diferença do valor da muda não está no padrão, diferença de padrão, está na diferença da espécie. Porque aí vai mais tempo de cuidados aqui mesmo, né? Mais irrigação, mais insumos, o replantio dessa muda que deve acontecer mesmo, também, né? Então, por isso que varia um pouco nessa função do custo, né? E assim, espécies poucos convencionais que você tem aqui, o que você acha que é de diferente, assim? No momento, uma das espécies que está tendo muita demanda, né, eu até já comentei anteriormente, é o Brachychaeta cerifólio, que é uma espécie australiana. Então está tendo muita demanda. A gente iniciou também a produção de uma outra espécie bem interessante, que é a sete copas africana. Ela tem um aspecto diferenciado. Ah, essa eu não conheço. E entre as nativas, a gente pode citar, por exemplo, o imbaré, que é o conhecido como baobá. Ah, que legal. Mas o baobá africano você tem aqui também? Temos também. Ah, bacana, legal. E você trabalhando com com toda essa parte envolvendo a arborização urbana, o que você viu de evolução do começo, que você começou há 20 anos atrás para hoje? Na verdade, foi sentido que alguns municípios, né, evoluíram bastante, principalmente em relação ao plano de arborização e a implantação, né, de forma eficaz desse plano, mas outros municípios que tinham, no meu ponto de vista, tinham um plano bem desenvolvido, uma arborização muito boa, houve uma regressão. Então é muito variável. Eu acho que a arborização urbana de um município está muito ligada à administração do município, né? Então altera muito. E se a gente for pensar, é uma coisa que não dá resultado imediato, né? Vai a mais longo prazo, né? Mas dá pra gente cortar isso com mudas de porte grande, né? Umas coisas assim bem A gente observa no interior de São Paulo muitos exemplos bacanas de cidades bem eficientes em relação à arborização urbana. Ah, legal, legal. E Ronan, a gente falou de muda, de árvore, o que você enxerga assim, com a importância disso tudo aqui pro meio ambiente, assim, para as pessoas, né? Desse trabalho que a gente faz com a arboricultura? Na verdade, eu como profissional, né, também relacionado à parte de arboricultura, é um prazer muito grande trabalhar nesse ramo, porque você lida com pessoas com uma outra visão, né? A pessoa não está pensando simplesmente no lado financeiro, né? A pessoa está pensando no lado, geralmente um lado ambiental, num lado, o que deixar para as gerações futuras. Então é muito bom um tipo de pessoa que nos procura aqui no Viveiro com esse objetivo de plantar árvore, geralmente tem essa mentalidade, tem esse tipo de pensamento, que deixa tudo muito mais fácil de lidar. Legal, legal. E como você enxerga o potencial do mercado da arboricultura para daqui a uns anos? Você que já acompanhou isso há um certo tempo. Eu acho que o mercado tende a crescer cada vez mais e se especializar, né? Eu acho que produtores de qualidade, produtores profissionais de qualidade, eles sempre vão ter mercado e cada vez mais. Mas o mercado está fechando para quem não é profissional. Sim, isso eu falo bastante, né? A gente tem que sair um pouco daquela visão só do corte e poda de árvore. O pessoal, arborista, vai subir, vai cortar a árvore. O corte, né, a substituição de uma árvore faz parte, mas como está na ideia desse canal aqui, é mostrar também toda essa cadeia, né, como a produção de muda, o plantio de novos exemplares, cuidar, né, para a gente ter uma coisa a longo prazo, né, pensando no futuro, no que a gente vai deixar para o próximo. Né? Isso que eu acho que é bem bacana. Ronan, muito obrigado. Vamos conhecer o viveiro? Vamos lá. Ryan Little.
Gostou das imagens? Deixa aqui no comentário pra gente. O Ronan vai explicar agora um pouquinho do funcionamento, de como é o funcionamento do viveiro. O que é esse lugar que a gente está aqui, Ronan, agora? Essa é uma estufa, né, de produção de mudas, onde na verdade todo o processo se inicia aqui. Legal. A fase da germinação das sementes, ou a fase do início do estaqueamento, né? Legal. Mudas preparadas de forma vegetativa. Então, tem árvores que são de mudas e tem árvores que a gente faz uma estaquinha com um pedaço dela. Isso, algumas, na verdade, a grande maioria são propagadas através das sementes, mas uma legal. parte delas a gente propaga de forma vegetativa, que é através de uma estaca. Certo, então elas são semeadas aqui no caso. Semeadas em tubetes, né, feita uma pré-seleção das sementes que vão ser utilizadas. Posteriormente é semeado uma quantidade maior de mudas, né, de tubetes, pela quantidade final de lote que a gente deseja. Então a gente vai selecionando em toda etapa de produção de muda os melhores exemplares. Para a gente chegar com um lote de 10 mudas no final em bag, quantas mudas são semeadas, mais ou menos? 100 mudas. 100 mudas? 10% de tudo que é produzido aqui, não que seja descartado, é utilizado nas nossas áreas de APP. Caramba. E apenas 10% que vai para a nossa Para atingir aquele nível de qualidade e excelência que é necessário. Que foi o criador, né, desse projeto quis, né? Isso mesmo. Valorizem as mudas, pessoal. Então, a gente saindo aqui da estufa, para onde que essas mudas vão? Saindo as mudas dos tubetes, né, que na estufa a gente pode dizer que tem duas etapas. Certo. A gente tem a etapa da germinação, que ocorre nos tubetes, e depois de germinada, atingiu por volta de 12 centímetros, as mudas vão para embalagens, que são essas aqui, que são embalagens de 1,8 litro. Certo. Né? Então ela se desenvolve até 1 metro, 1,20 metro, depois elas saem para a área externa. Quanto tempo elas passam aqui nessa estufa, mais ou menos? De 1 a 1 ano e meio. Legal. Um processo desde a germinação até o estágio final daqui dessa etapa. Certo, e depois eles vão para fora? Isso, depois eles vão para vasos de 18 litros e posteriormente os bags de uma parte, né? Os bags de 80 a 100 e outra parte para chão. Legal, que seria o engorda da muda? Isso, seriam as mudas de maior padrão que nós temos. Legal, vamos olhar lá. Então é isso, a gente viu toda a ideia aqui do Viveiro Trees de produzir essas mudas de excelência, com alto padrão de qualidade. A gente viu todo o processo, né, de como é feito a semeação, né, do começo ao fim, né, da produção, de quando ela é uma mudinha bem jovem, até ela atingir o porte de uma muda grande, pronta para ir para o plantio. Ronan, obrigado por receber a gente aqui mais uma vez. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo aqui o link do site e do Instagram da Trees. O Ronan sempre põe bastante informação legal lá, né, Ronan? A gente geralmente tem postagens diárias sobre as espécies em floração, sistema de produção e algumas novidades. E você que está querendo desenvolver um projeto, fazer um plantio, entra com a muda deles que vale a pena. Obrigado, pessoal. Valeu!